Parlamentares da oposição querem barrar o novo decreto da Receita Federal que vai investigar transações via Pix ou cartão de crédito que ultrapassem R$5.000. O deputado federal Gustavo Gayer e também o senador Magno Malta protocolaram um projeto de decreto legislativo para anular essa norma. Eles afirmam querer proteger direitos essenciais dos cidadãos brasileiros, assegurando a preservação da privacidade financeira e também da liberdade econômica. Gayer e Malta afirmaram ainda que o governo quer estabelecer um controle financeiro excessivo que prejudica a credibilidade da população e acaba desencorajando os trabalhadores informais. Você, delegado Palumbo, oposição quer proibir essa movimentação no sentido de fiscalizar a população sobre aquelas transações via Pix, né? Um monitoramento para transações acima de R$5.000, no caso da pessoa física, e acima de R$15.000 para pessoas jurídicas. A ideia é garantir a liberdade dos brasileiros, delegado. Justo. Eu entrei com o PDL, né, que é o Projeto de Decreto Legislativo, semana passada, nesse mesmo sentido. Para quê? Para assustar os efeitos dessa decisão do Poder Executivo. Isso é absurdo. Você não pode ter um sigilo de 100 anos nas suas contas e exigir que pequenos comerciantes, por exemplo, aquele informal, você imagina um vendedor de milho que recebe por Pix. E aí, lógico que vai passar R$5.000, mas isso não significa que ele ganhe R$5.000. Significa que ele recebeu isso, mas tem as contas, tem o gás, tem a compra do milho, tem a locomoção. Então fica muito difícil para o trabalhador. Qual a finalidade disso? Eu não acredito na ideia, não, é para combater a sonegação fiscal, é para combater crimes, lavagem de dinheiro. Não. A finalidade disso é controlar o que a população está gastando, aí depois vem a Receita Federal, com a boca do tamanho de um jacaré, querendo cobrar imposto sobre essas contas. Eu já citei o meu próprio exemplo, que eu pego todo o meu salário, transfiro via Pix praticamente para minha esposa, todo o meu salário. Não significa que ela está ganhando esse dinheiro para ela gastar com compras, para fazer o que ela quiser. Significa que ela vai pegar esse dinheiro e vai gastar com dinheiro da casa, pagar a escola das crianças, pagar o plano de saúde, porque eu não uso o plano de saúde da Câmara Federal. E, ou seja, ela não está ganhando isso. Agora, o governo federal, que não tem as suas contas abertas, que impõe um sigilo de 100 anos nas suas contas, não me parece nem um pouco razoável que agora queira controlar a vida dessas pessoas que tiveram como Pix um avanço. Ou seja, você não paga taxa, você tem a facilidade de não ter mais o dinheiro físico, você pega o seu celularzinho, paga um cafezinho de R$3, R$4, como eu faço quase que diariamente, eu uso só o Pix, eu não uso nem carteira mais. Vou tomar um café, pago com o Pix. E aí o governo vai querer te fiscalizar a população. Claro que isso não me parece razoável, eu apoio todas essas medidas, todos esses PDLs, aliás, eu assinei alguns PDLs, fiz o meu próprio, porque isso não pode acontecer com a população brasileira, uma população tão sofrida que trabalha 4 meses só para pagar impostos. Pois é, são as novas regras da Receita Federal que geraram muitas polêmicas e também desconfianças, né? Além de poder criar um problema para a pessoa que faz uma transferência, como disse o delegado Palumbo, transfere um valor alto para a esposa para que ela pague as contas. E aí a Receita Federal pode desconfiar e chamá-la para prestar esclarecimentos sobre um trâmite que é normal na dinâmica do casal. Ele transfere um valor e ela vai pagando as contas. E aí ela tem que ir até a Receita Federal comprovar, levar os comprovantes, enfim, é uma situação delicada. Agora, você, Mota, além de criar um problema para a população, para o cidadão, há quem entenda que isso pode ser um primeiro movimento no sentido de, lá na frente, criar uma taxinha, talvez um imposto sobre transações de Pix. Claro que isso gerou muita discussão. Por enquanto, não há nada nesse sentido. Mas muita gente entende que no futuro, por que não? Eu não tenho dúvida nenhuma sobre isso, Caniato. É evidente que o objetivo final dessa nova regra do Pix é cobrar imposto, de um jeito ou de outro. A criatividade dos cobradores de impostos do Brasil não tem limite. O apetite também não tem. O Pix foi uma das melhores coisas feitas por um governo no Brasil. E é sinistro que ele agora esteja sendo usado como instrumento de tributação. Agora, deixa eu voltar com o delegado Palumbo, porque muitas pessoas, delegado, devem se questionar. Peraí, mas não se trata de uma
ação que tem o objetivo de impedir crimes financeiros, impedir a sonegação fiscal, impedir lavagem de dinheiro, por exemplo. Por qual razão, então, é preciso ficar atento também a essas movimentações da Receita Federal? Porque talvez o objetivo não seja esse. Tem muita gente entendendo que lá na frente pode surgir uma nova CPMF para o Pix. Cada transação de Pix ou acima de determinado valor, o camarada vai ter que pagar um imposto para a Receita, ou haverá aí um percentual que ficará com a Receita Federal para aplicar em alguma área em especial, enfim. Você acha que é exagero quando as pessoas levantam isso? Teve até uma manifestação do ministro Fernando Haddad, uma fake news foi publicada, dizendo que não há nada nesse sentido. E, de fato, não há, né? A informação que nós temos é que não há nenhum tipo de cobrança. Agora, muitos entendem que, no futuro, isso poderá acontecer. Eu também entendo que, no futuro, isso pode vir a acontecer, sim, de ter uma taxação no Pix. Não acredito que agora, nesses próximos 2 anos, porque estamos próximos de uma eleição para deputado, senador, presidente da República. Então, não seria muito inteligente deste governo colocar mais esse plano impopular e jogar toda a população contra ele. Mas isso pode acontecer pós-2026, pensando em arrecadação. Não se engane, para você combater os crimes, já tem a Justiça Federal, tem a Polícia Federal, tem o Ministério Público. O governo, ele quer apenas fiscalizar e depois de um tempo, 3, 4, 5 anos, essas pessoas que fazem essas transferências, como eu faço, vai cair na malha fina e vai ter que dar explicações e possivelmente vai ter que pagar. Porque como é que eu vou me explicar que todo mês eu deposito esse dinheiro para minha esposa? Porque é ela que paga as contas. Mas será que ela vai ter o recibo daqui 2, 3, 4 anos? Será que todos vão ter o recibo? Então, é mais um motivo arrecadatório. Não é para combater crime. O governo quer arrecadar, mesmo porque ele prometeu o déficit zero. E para isso ele precisa arrecadar. Precisa gastar menos, precisa fazer economia com o dinheiro público. E isso sim deveria ser feito. E não colocar na cota da população, uma população tão sofrida, que já trabalha demais para pagar uma série de impostos. Cristiano Beraldo de volta com a gente. Beraldo, na justificativa desse projeto de decreto legislativo, senador Magno Malta escreveu o seguinte: essa ação estabelece um controle financeiro excessivo, prejudica a credibilidade da população em relação ao governo e acaba desencorajando os trabalhadores informais. E eu me lembro que certa vez eu elogiei o Pix, né, como ferramenta que facilita muito a transação, e eu falei, até usei o adjetivo que era uma maravilha. Você falou, bom, mas é uma maravilha para quem? Eles vão começar a controlar o dinheiro. Por que eles querem controlar o dinheiro? Saber onde é que eu gasto? Está mais ou menos em linha, né, essa defesa dos parlamentares com aquilo que você disse naquela ocasião. Enfim, Receita Federal querendo monitorar as transações acima de R$5.000 e muita gente entendendo que lá na frente a fatura poderá ser alta, né? Pois é, Caniato. Assim, houve muita excitação em relação ao começo do Pix, né? Foi uma campanha de marketing extremamente bem sucedida, de uma certa forma até surpreendente para um órgão governamental conseguir uma adesão tão grande em tão pouco tempo para uma ferramenta nova. E estava ali para mim evidente que o que estava por trás do Pix, que era a digitalização da moeda, era dar ao governo a condição de monitorar toda a movimentação financeira. E quando você olha do ponto de vista da individualidade, o governo saberá aonde cada brasileiro gasta o seu dinheiro de quem recebe. Eu sempre vi isso com muita preocupação, porque eu não quero ninguém me fiscalizando, eu não quero ninguém se metendo aonde eu gasto ou deixo de gastar o meu dinheiro. E o Pix dá esta ferramenta para qualquer governo, qualquer pessoa mal intencionada que tenha acesso a essas informações, poder determinar onde a gente pode e não pode gastar. Eu acho que quando nós entregamos a nossa autonomia de gastar o nosso dinheiro, aonde a gente pode ir aonde a gente quiser, entregar o nosso dinheiro para quem nós quisermos, para comprar o que for do nosso interesse, quando a gente abre mão disso, a nossa liberdade simplesmente acabou. E a minha preocupação não é só do ponto de vista tributário. A questão tributária é óbvia, mas a gente precisa lembrar, por exemplo, da discussão das bets.
A discussão das bets, ela chegou num ponto de dizer assim, não vai mais poder fazer Pix para as bets. Ok, peraí, temos um problema com as bets. Mas como assim você, governo, vai me dizer que eu não posso mandar o meu dinheiro para onde eu quero? Então, ali foi dado um passo que muita gente que combate as bets pelos motivos óbvios apoiou, mas que abre um precedente gravíssimo. Então, a gente está combinando esse cerceamento de liberdade com a questão tributária. Isso é explosivo para o contribuinte. Mas, Mota, a digitalização das transações e até da própria moeda, né? A gente mencionou aqui os experimentos que vêm sendo feitos com o Drex. Não parece esse processo um caminho sem volta? Ou você acha que a desconfiança da população, dos cidadãos, pode estimular um retorno às origens, o retorno à moeda em espécie? Porque o delegado Palumbo comentou com a gente, não faz tanto tempo, comerciante, sei lá, dono da papelaria, dono do açougue, tem muita gente já falando, olha, se for melhor, se não te atrapalhar, nem faço Pix, eu prefiro em dinheiro vivo. Já tem muito comerciante pedindo dinheiro vivo, entendeu? Em espécie. Será que a gente pode observar um retorno às origens? Eu acho que são duas questões aí, Caniato. Uma é a digitalização. É lógico, nossa vida vai ser cada vez mais digital. Mas isso não precisa levar necessariamente a uma concentração de toda a nossa vida digital nas mãos do governo, muito menos do governo federal. Essa é que é a questão. Quanto mais dados o governo tiver sobre você, mais controle ele vai ter sobre você. Imagina, hoje o governo já sabe quantos empregados você tem na sua empresa, quanto cada um deles ganha, sabe quantos funcionários você tem na sua casa, quanto cada um deles ganha, quando eles saem de férias, quando eles ficam doentes. O governo sabe praticamente tudo sobre a sua vida. Isso não aponta numa direção boa, independente de quem esteja no governo. Então, a gente tem que ficar sempre alerta para isso. Concentração de informações na mão do governo, na mão do Estado, significa prejuízo à nossa liberdade. Quanto à questão do dinheiro, é uma questão separada, né? Mas também tem a ver com essa. Eu acho que o fim do dinheiro físico coloca um instrumento poderoso na mão de quem vai controlar o dinheiro digital. Parece que um experimento parecido com esse já está acontecendo na China, né? Todo mundo fala do tal do crédito social, que se você tiver alguma atitude, algum comportamento que o Estado achar que é ruim, você perde pontos no tal do crédito social e aí você passa a ser barrado de fazer certas coisas. Imagine se o dinheiro for totalmente digital, você atravessa a rua fora da faixa, chega em casa, tem uma mensagem para você, você vai ficar 2 dias sem poder gastar o seu dinheiro porque você atravessou fora da faixa. E é lógico que eu dei um exemplo bastante leve aqui, né, para não pesar demais a nossa discussão, mas vocês imaginam quais são as outras potenciais situações em que a gente pode ser punido. Então, o dinheiro digital que eu gosto é o descentralizado. E o melhor exemplo dele é o Bitcoin, que apresenta também outros desafios. Bitcoin não é um remédio milagroso, porque ele apresenta o desafio oposto. O Bitcoin pode ser usado por criminosos, pode ser usado para atividades ilegais e é muito difícil você rastreá-lo. Em algum lugar desse espectro, a gente tem que achar um equilíbrio, onde o Estado consiga cumprir com as suas missões essenciais, entre elas está a segurança, mas o cidadão também tenha a sua liberdade e a sua privacidade. Impressionante esse exemplo que o Mota deu, né? Eu me senti num episódio de Black Mirror. Quem assistiu sabe do que eu estou falando, né? Tem um episódio que os likes determinam o score social, o ranking, como as pessoas te avaliam, enfim. Mas você, delegado Palumbo, só trazendo a informação, eu citei você há pouco, o delegado Palumbo é parlamentar, gasta muita sola de sapato, conversa com muita gente, inclusive empresários já relataram esse receio, né, delegado Palumbo? Tem gente já orientando os clientes a não utilizarem o Pix, isso já começou?
Já começou, inclusive ontem fui comer um milho, esses milho que vende na rua aí, nas barraquinhas, nesses ambulantes, e aí a preocupação dele era essa. Falei assim, olha, eu tenho a vida com tanta dificuldade, eu recebo com Pix, eu ganho mais do que 5 mil reais, mas eu gasto muito. E eu perguntei, mas quanto lhe sobra por mês? Deve sobrar uns 3 mil, 3 e pouco. Ou seja, não é justo o governo vir para cima de uma pessoa que já tem uma vida tão sofrida, que fica empurrando um carrinho de milho pesado com um botijão de gás do lado, a prefeitura o tempo todo perturbando ele, perguntando se tem alvará, muitas vezes extorquindo esse coitado desse cidadão, e aí vem o governo e simplesmente quer dar uma abocanhada no que ele ganha. Isso não me parece razoável. E essa desculpa de se combater a lavagem de dinheiro, de se combater os grandes crimes, isso não cola. Isso não cola. Nós temos as delegacias de combate a crimes fazendários, aqui tem na Polícia Civil, tem da Polícia Federal, eles são capazes de fazer investigação, sem você ter que punir o pobre coitado que está recebendo o Pix, porque não tem que pagar a taxa, para ele é mais vantajoso, e aí você vai acabar descontando em cima de uma população, como eu já havia dito, uma população tão sofrida que paga impostos demais. Pois é, o Beraldo tem muita experiência também com comércio exterior, né, Beraldo? Como vê essa questão que envolve a criação das moedas digitais, mas não uma operação independente dos governos? No caso da China, o exemplo dado pelo Mota, mas também o caso do Brasil, a moeda Drex já está em operação, um esquema naturalmente experimental, algumas empresas já movimentam essa moeda digital que substituiria o real. E tem muita gente que projeta que, sei lá, daqui 20 anos não teremos mais a moeda física, somente a moeda digital, mas, claro, controlada pelo governo. Pois é, as pessoas entram num estado de excitação com essas novidades, como se fosse tudo uma maravilha, como se fosse o governo preocupado com o cidadão. E, na verdade, isso tudo, para mim, é uma arapuca. Eu não tenho nenhum orgulho em pagar impostos no Brasil. O faço obrigado. Porque, diferente dos Estados Unidos, onde eu posso sair do escritório, andar 3, 4 quilômetros até minha casa falando no celular com o meu relógio, e eu sei que eu não vou ser importunado por absolutamente ninguém, no Brasil paga-se um imposto excessivo nesse clima de perseguição que existe do governo da Receita Federal ao contribuinte, e a gente não tem absolutamente nada em troca. Um país que até hoje, em 2025... tem 50% da sua população sem saneamento básico. A qualidade do ensino das escolas públicas brasileiras é um horror. Estamos formando uma geração de pessoas improdutivas e atrasadas. Brasil que não consegue instrumentalizar as suas polícias para garantir a segurança pública e fica partindo para uma discussão ideológica em relação a um problema extremamente concreto, que é a falta de segurança na vida dos brasileiros. As pessoas que precisam recorrer a um hospital nas suas cidades e não tem, porque aquele político resolveu pegar o dinheiro da emenda e comprar uma ambulância, porque aí você tem que bater na porta dele e falar: deputado, por favor, me arruma uma ambulância para levar meu pai que está aqui morrendo até um hospital. E aí ele faz um favor para o seu eleitor. Este país que foi destruído por políticos sanguessugas incompetentes, este país não merece que as pessoas tirem dinheiro fruto do seu suor para irrigar as contas públicas, que depois gastam tão mal o dinheiro do cidadão brasileiro, para fazer essas pontes que estão caindo, essas estradas que estão ruindo, todo esse desastre chamado Brasil, produzido meticulosamente por obra destes políticos. Então temos a honra de fazer esse programa na companhia do delegado Palumbo, que é uma exceção das raras exceções que temos, e graças a Deus temos algumas no Congresso Nacional, que estão lá para verdadeiramente, sem nenhum tipo de compromisso ou comprometimento, fazer um combate a isso que acontece no Brasil, expor estes absurdos. Porque fora isso, Caniato, eu não tenho nenhum orgulho, eu não tenho nenhum incentivo para pagar impostos no Brasil. Esse é um ponto interessante. Só para fechar, Mota, qualquer tipo de movimentação que sinaliza a possibilidade de criação de um tributo, de um imposto, de uma taxa,
causa ojeriza na população, né? Porque daí a gente cai exatamente nessa análise que o Beraldo fez, né? Porque o imposto aqui no Brasil parece sinônimo de algo que foi feito para tomar o dinheiro do cidadão, né? Do contribuinte. Simplesmente isso. Você sempre fala a história do imposto, né? É imposto que você pague aquela taxa. E não necessariamente você tem algo de volta, não é que você paga aquela taxa anual e fica tranquilo. Não, se eu precisar de qualquer coisa, o Estado vem me socorrer. Isso não acontece aqui. Não acontece. Eu estou tentando me lembrar quem é que disse, tem uma frase, agora eu não vou conseguir me lembrar, não vou conseguir fazer justiça, mas esse pensamento não é meu. Até o programa terminar eu vou me lembrar quem foi que disse isso. Que fez o seguinte comentário. Eu me espanto com essas pessoas que dizem que no Brasil o imposto é alto em troca de serviços ruins. Quem foi que disse que você paga imposto para ter serviços? Você paga imposto para não ser preso, para não levarem os seus bens. O Estado cobra o imposto porque ele quer, porque ele pode e vai cobrar cada vez mais. Eu me identifico muito com essa história que o delegado Palumbo contou do vendedor de milho. Eu tenho vários amigos, conhecidos, que são pessoas humildes, que lutam essa luta diária para conseguir, sai de manhã de casa para conseguir o dinheiro para comer de noite. E são pessoas honestas, que estão fora desse mercado de trabalho formal, mas que ainda assim pagam um absurdo de imposto, né? Porque o cara do milho, quando ele vai no mercado comprar o milho que ele vai vender, ele paga imposto em cima do milho que ele comprou. Então é uma covardia imensa isso que existe no Brasil. A gente nunca pode deixar de denunciar a carga tributária obscena no Brasil, independente dos serviços que o Estado presta. A nossa carga tributária é maior do que a dos Estados Unidos, que é a maior, que é a polícia do mundo. Os Estados Unidos têm forças armadas que cuidam do mundo inteiro, e lá a carga tributária é menor do que a nossa. E aí eu vou só fazer uma observação para terminar o meu comentário, Caniato. Eu estava outro dia refletindo como é curioso que o Estado, isso não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Mas aqui no Brasil chama muita atenção. O Estado tem uma área especializada em arrecadar, em pegar o nosso dinheiro, né? A Fazenda, a Receita, tem sempre um nome bonito que não descreve o que eles fazem. E as outras áreas gastam o dinheiro que aquela área arrecada. Agora, imagine como seria o mundo se cada área do governo tivesse ela mesma que arrecadar o dinheiro que ela gasta. Imagine, se por exemplo, o Ministério da Agricultura, o Ministério da Agricultura se vira aí, cobra os impostos. Então você receberia na sua casa, todo mês, o boletim do Ministério da Agricultura, o boletim do Ministério do Planejamento, né? Seriam quantos boletos que você receberia só dos ministérios? 39, né? Então, cada área, cada secretaria, cada ministério teria que te mandar um boletim. Aí você teria ideia do absurdo que você paga de imposto, do tamanho da máquina que você sustenta. Mas não, a coleta de impostos é feita pela Receita ou pela Fazenda. Então, dá a impressão de uma coisa asséptica, assim, extremamente técnica, mas não é não, gente. É só um jeito que o governo achou de tirar o dinheiro do nosso bolso sem que a gente note a quantidade de dinheiro que a gente está pagando de imposto. Pois é, muita gente chegando, inclusive na audiência aqui da Jovem Pan News, a notícia em destaque, a oposição quer proibir essa maior fiscalização sobre as transações de PIX, aquelas novas regras que nós trouxemos na semana passada da Receita Federal, tem gerado muitas discussões e também desconfianças por parte de empresários, mas também de pessoas físicas. Muitos entendem que no futuro poderia acontecer a criação de uma nova taxa, alguma coisa parecida com a CPMF, uma taxa pequenininha, mas que naturalmente iria onerar demais as pessoas e os empresários. Agora, delegado Palumbo, muitas pessoas se manifestaram aqui sobre esse dispositivo, esse projeto de decreto legislativo. Explica para a gente como funciona esse dispositivo, como é que o legislativo pode impedir a implementação de uma norma como essa? Esse projeto de decreto legislativo justamente vem para assustar os efeitos dessa normativa vinda do Poder Executivo. Então tem que passar por uma votação, caso seja aprovado,
aí sim ele susta os efeitos e volta o que era anteriormente. Ou seja, o governo federal não vai poder fiscalizar quem recebe PIX acima de até R$5.000 pessoa física e 15 mil pessoas jurídicas. Tá certo. E, naturalmente, isso acaba sendo votado pelos próprios parlamentares. Como é que funciona a sistemática para você implementar e sustar, de fato? Precisa da aprovação por parte do Congresso e depois é automática essa suspensão? Ou isso também tem que passar pelo Executivo, delegado? Não, passou pelo Congresso, aí o Congresso já assusta isso. Mas, mais uma vez, a gente volta naquele problema. Quem pode colocar isso em pauta? O presidente da Câmara. Por isso que a gente precisa ter um presidente corajoso, um presidente que não se venda, um presidente que veja os anseios da população e não veja os anseios do partido e do poder executivo. Aí a gente vai saber disso com o próximo presidente aí, que vai ter uma votação no dia 1º de fevereiro, salvo engano, e a gente vai saber quem será o próximo presidente. Tudo indica que é o Hugo Mota. Não sei se ele vai tomar essa linha de defender o povo, defender os anseios da população, ou se ele vai se debandear mais para o lado do governo ou do lado das emendas, dos ministérios, dos partidos. Isso só o tempo dirá. Emoções à vista, hein, Cristiano Beraldo? Hugo Mota ou o próximo presidente já vai receber uma bomba para administrar, hein? Não é bomba não, Canhato. Isso é muito claro. Ou se está do lado da população e preocupado com o tamanho do controle que o governo exerce na vida das pessoas, ou se é parceiro de uma dinâmica que naturalmente resultará na população pagando cada vez mais impostos para financiar uma máquina completamente incapaz de entregar os resultados a que ela se propõe. O Mota sempre lembra que 39 ministérios fazendo exatamente o quê? Como é que cada real que o trabalhador, que o empresário tira do bolso para pagar impostos, como é que cada real é utilizado em benefício de quem? As pessoas precisam se conscientizar que quando a gente fala aqui de desvio de emendas parlamentares, esquemas de corrupção, isso tudo é dinheiro que vem do bolso de cada um dos brasileiros e vai parar no bolso dos picaretas. Esse é o grande ponto. Então a gente podia aproveitar que o atual governo tem as suas origens ali, o movimento sindical com as greves dos anos 80, e a população chegar a um momento e dizer assim, então nós vamos fazer greve de pagar imposto. Ninguém mais vai pagar imposto no Brasil até que tenhamos uma administração decente que atenda aos anseios e às necessidades da sociedade, que são elementares. Nós não estamos falando do Brasil 5.0, do Brasil moderno. Não. Nós estamos falando de segurança pública. Nós estamos falando de educação. Coreia do Sul, Japão se revolucionaram a partir da educação, Vietnã. Isso tem décadas. Nós daqui estamos discutindo qualidade da nossa educação, atendimento em hospital público, todas essas coisas absolutamente elementares que a população brasileira não tem. Então vamos fazer uma greve, ninguém paga mais imposto até que tenhamos uma posição efetiva aceita para a população. Aí a gente volta a pagar imposto com a expectativa de que o nosso dinheiro seja bem pago. Pô, Canhato, eu sinceramente, eu me lembro muito mais do Paulo Guedes por ter lançado a nota de R$200 do que ter apadrinhado ali a criação do Pix. Mas, Mota, em tese eu acho o comentário do Beraldo perfeito, só que assim, fico imaginando o presidente da Câmara assumindo o mandato, toda aquela pressão, a base governista, muita coisa em jogo, tem aquela relação, perde e ganha, né? Ganha a população, perdem os deputados, perdem o quê? Talvez emendas parlamentares ou pelo menos influência para conseguir ajudar alguma coisa ali no seu reduto eleitoral, enfim. Quando eu disse que seria uma bomba para o próximo presidente da Câmara, foi nesse sentido. Mas, naturalmente, se ele for jogar para ajudar a população, aí a reflexão é simples, né? A decisão é fácil. Eu acho que essa hipótese é remotíssima, Canhato. Essa ideia de que os impostos têm que ser os menores possíveis, é uma ideia que vai contra os interesses da maioria das pessoas que transitam no mundo da política.
com raras exceções. É sempre importante a gente dizer aqui. Por isso que é sempre importante a gente lembrar as pessoas o que é o imposto, para que serve o imposto. Por que o Estado precisa cobrar cada vez mais impostos? É simples, porque o Estado é cada vez maior e gasta cada vez mais. E há muita gente que vive de mamar nas tetas do Estado. Essa é uma explicação meio vulgar, mas completamente verdadeira. A gente não vai mudar esse jogo no Brasil enquanto a gente não reduzir o tamanho do Estado, né? Agora, eu acho que essa seria uma excelente bandeira para o Congresso Nacional, sem dúvida nenhuma, mas eu acho que essa oportunidade foi perdida quando o Congresso aprovou esse absurdo conhecido pelo nome de reforma tributária, né? Que, se eu não me engano, foi votado de madrugada, com uma rapidez inigualável, incomparável, sem que a maioria dos deputados tivesse nem tempo de ler o que votaram. Nós precisamos explicar para as pessoas, todos os dias aqui, a natureza desse problema. E eu quero só dar o crédito aqui ao pensamento que eu citei aqui sobre impostos, é do professor Adriano Gianturco, cientista social. É dele essa frase, né? Pare de dizer que você paga impostos e não recebe nada em troca. Você não paga impostos para receber alguma coisa em troca. Você paga impostos para não ser preso. Eles são impostos, não são uma troca comercial. O Estado não é uma loja. Agora, delegado Palumbo, tem uma análise que é importante que a gente faça, inclusive aproveitando a sua participação aqui, porque teve muito deputado, né, que bateu no peito, muito senador que gritou aos quatro cantos, defendendo o Estado enxuto, dizendo que era necessário, era fundamental reduzir os gastos, que era impossível continuar desse jeito, mas na hora de cortar na própria carne, na hora de aprovar um projeto que vai no sentido de reduzir o tamanho da máquina, aí não aparece, aí aperta e diz que se confundiu com o voto, né? Dificilmente a gente observa um grupo consistente que respeita aquilo que defendeu no início, do início ao fim, porque muitos acabam se beneficiando desse Estado gordo que acaba permitindo que eles indiquem muitas pessoas para estatais. Enfim, é um cenário difícil de a gente mudar, né? É muito difícil, Caniato. Lamentavelmente, infelizmente, eu estou lá dentro, eu vejo tanto que é difícil. São os deputados e senadores de Copa do Mundo, né? Eles aparecem a cada 4 anos, contam um monte de mentira, não vão cumprir o que falam e fica por isso mesmo. A população acaba não fiscalizando. Hoje é tão simples. Hoje você consegue ver o que o deputado votou, o que ele apresentou, qual foi o pronunciamento que ele deu, se ele fez o pronunciamento e votou. Eu ficava no começo, hoje eu já estou acostumado, né? Já estou calejado, mas no começo eu ficava ouvindo alguns parlamentares ali na tribuna, nas comissões falando, e depois eu via no painel votando completamente diferente do que aquilo que ele tinha falado. E aí eu fui entender o porquê. É o pseudo-encanto das emendas, entendeu? É isso que acontece. Né? Como o Mota falou sobre a votação da reforma tributária, essa culpa eu não levo, eu votei contra. E sofri uma pressão tremenda do meu partido. Mas votei contra justamente porque eu acho que não é bom para o Brasil. Eu acho que a gente tem que estudar os projetos de lei, eu acho que a gente tem que ter tempo para analisar e não simplesmente jogar lá 400 páginas, vamos votar. Não é assim que funciona, não é assim que deveria funcionar. Mas, infelizmente, o toma lá da cá está presente sim. Isso é inegável, só não enxerga quem não quer. Vamos ver quantas emendas vai dar. Depois a gente fala que errou o voto, a população esquece, é isso que se fala. A população não vai lembrar disso, daqui 2 anos só que vai ter eleição, então dá para a gente fazer isso. Pode perceber, vocês irão perceber, e se eu estiver aqui com a graça de Deus para poder comentar com vocês, em 2026 o discurso já começa a mudar. Já começa a mudar. Quando os novos deputados forem tomar posse, aí vem as maldades. Por quê? Porque ainda vai faltar 4 anos. Pode perceber que todo chefe do executivo e o seu parlamento, as maldades contra o povo é sempre no primeiro ano. Vamos aumentar o IPTU, vamos aumentar imposto, daqui 4 anos o povo já esqueceu, não tem problema, vamos aumentar o próprio salário. É sempre no começo do mandato. No último ano, eles vão tirando o pé
voltam a andar pela população aí, ficar no meio do povo, né? Como eu acabei de falar, né? São os candidatos de Copa do Mundo. Aparece a cada 4 anos, falam um monte de mentira e não vão cumprir absolutamente nada. Seguiremos atentos a essas movimentações.